Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um tutorial sobre o Arduino no nosso canal. Hoje vamos explicar o funcionamento de um equipamento muito importante em projetos de robótica, os servomotores. E para controlar os servomotores vamos utilizar um componente muito utilizado em sistemas de controle, que é o joystick. Neste caso, este é muito idêntico aos encontrados nos comandos de consoles de jogos. O objetivo da montagem será controlar dois servomotores através de um pequeno joystick. Este é constituído por dois eixos, designados por eixo do X e eixo dos Y. Assim, poderemos controlar dois servomotores, sendo um para cada eixo. Além disso, estes têm uma amplitude de movimento de cerca de 180 graus. Para controlar os servomotores, será utilizada no código uma biblioteca específica para esse efeito, que facilita muito o processo. No entanto, iremos também alterar ligeiramente o código, permitindo calibrar ou fixar a posição de descanso dos servomotores. Como no tutorial anterior, também vamos utilizar nesta montagem um Arduino Nano, pois este tem as mesmas características e funcionalidades que um Arduino Uno. No entanto, este é muito mais pequeno, tornando-se assim muito mais prático. Os servomotores são pequenos motores cujos sistemas onde normalmente são utilizados têm a necessidade de um controle de velocidade, precisão de posicionamento e geralmente tudo isto associado a elevados níveis de força. Estes geralmente são constituídos por um motor e as suas respectivas engrenagens, sendo estas responsáveis pela multiplicação da força exercida. Além disto, também contém um sensor de posição e o seu respectivo circuito controlador. Para controlar este tipo de motores é utilizado um sinal digital de onda quadrada, sendo alterada a sua modulação, ou seja, estamos perante um sinal PWM. Logo, esta modulação de sinal é alterada consoante a velocidade de movimento e posição do eixo do motor. Isto é calculado através do circuito controlador, que compara o sinal vindo do sensor de posição com o sinal enviado pelo nosso comando. Assim, se tivermos um sinal PWM cuja sua modulação se encontre entre 1 milissegundo e 1.5 milissegundos, o eixo do motor irá movimentar-se para a esquerda entre 0 e menos 90 graus. Já se esta mesma modulação se encontrar entre 1.5 milissegundos e 2 milissegundos, o eixo movimentar-se-á para a direita entre 0 e 90 graus. Agora, para que seja determinada a posição do eixo, o sistema executa uma comparação entre o sinal de comando e o sinal enviado pelo sensor de posição. E se estes não forem coincidentes, o circuito controlador alimentará o motor, começando este a movimentar o seu eixo até à posição desejada. Por sua vez, o sensor envia novamente o sinal de posição ao circuito controlador, que ao verificar agora que os sinais já são coincidentes, deixa de alimentar o motor, parando o eixo nessa posição. Caso queiram saber mais sobre o sinal PWM no Arduino, veja os tutoriais anteriores, onde são explicadas as suas características e funcionalidades. Já agora, vejam também as nossas playlists, onde estão vídeos sobre alguns projetos já realizados, tanto em impressão 3D, como em pequenos projetos onde aplicamos alguns conceitos explicados nos nossos tutoriais. Vamos então à montagem. Em primeiro lugar, precisamos de uma breadboard, onde vamos montar o nosso Arduino Nano. Esta irá facilitar na instalação de todos os outros componentes necessários à montagem. De seguida, colocamos e distribuímos as alimentações da montagem através dos pinos 5V e Ground do Arduino. Depois, instalamos o joystick e ligamos as suas alimentações, positiva e negativa. Agora vamos ligar os pinos relativos ao sinal de posição do joystick, onde o pino VRX corresponde ao sinal do eixo do X e o pino VRY corresponde ao sinal do eixo do Y. Estes dois pinos do joystick serão ligados aos pinos de entrada de sinal analógico do Arduino. Neste caso, foram selecionados os pinos A1 e A0, respectivamente. Por fim, ligamos o pino SW, que está ligado a um pequeno push-button, sendo possível acioná-lo sempre que premirmos no joystick. Para que funcione corretamente, teremos de ligá-lo em paralelo com uma resistência de 1 kΩ. Posteriormente, estes são ligados a um dos pinos de sinal digital do Arduino, sendo mais concretamente o pino D2. Além do push-button do joystick, colocamos também na montagem um outro push-button,
sendo este também ligado em paralelo com uma resistência de 1 kΩ e a outro pino de sinal digital, sendo desta vez escolhido o pino D3. Este pequeno push button terá a função de fixar os servocomandos numa determinada posição, sendo a partir desse momento o seu novo ponto intermédio ou ponto de descanso. Agora, só falta instalar os servomotores. Estes têm 3 cabelagens coloridas, sendo 2 delas as suas alimentações positiva e negativa. A restante cabelagem deve ser ligada a um dos pinos do Arduino com a função PWM. Como podemos ver na nota, os pinos com essa função são os pinos D3, D5, D6, D9, D10 e D11. Assim, ligamos a cabelagem relativa ao eixo do Y no pino D10. Já no outro servocomando, o pino relativo ao eixo do X, ligamos ao pino D9. E pronto, para terminarmos a montagem, ligamos o cabo mini USB e vamos agora carregar o código no Arduino. Para carregar o código, basta abrirmos o programa do Arduino, não esquecendo que antes de carregar o código teremos de configurar o programa para funcionar com o Arduino Nano. Caso tenham dúvidas, vejam o tutorial anterior, onde explicamos todo esse processo. Como sempre, começamos por importar as bibliotecas necessárias para a nossa montagem. Neste caso, apenas vamos importar a biblioteca Servo. Esta é uma biblioteca concebida especialmente para controlar servomotores, facilitando muito a sua programação. Depois iremos declarar e nomear os nossos servomotores através da função servo. Neste caso, como teremos 2 servomotores, declaramos um servomotor para o eixo do X e outro para o eixo dos Y. De seguida, declaramos as variáveis relativas aos pinos do Arduino que são ligados aos botões da montagem, sendo uma para o pino do botão integrado no joystick e a outra para o pino do botão que terá a função de fixar a posição dos servomotores. Além destas, também são declaradas as variáveis relativas aos pinos de entrada de sinal analógico enviado pelo joystick, como também as que determinam os valores medidos em cada um dos eixos do joystick. As restantes variáveis são utilizadas para calcular a posição dos servomotores sempre que é executada a função fixar, alterando assim os valores máximos e mínimos de atuação dos servomotores, atribuindo automaticamente um novo valor intermédio ao ponto de descanso. Já na função setup, apenas teremos de definir os pinos digitais dos botões como entradas, através da função pinMode, colocando a palavra input, como também atribuir os pinos digitais para controlar os servomotores, sendo que estes têm de ser obrigatoriamente pinos de sinal digital com a função PWM, sendo neste caso os pinos 9 e 10. Na função loop, começamos por realizar a leitura dos sinais analógicos vindos do joystick, através da função AnalogRead. De seguida, também são colocadas as condições para cada um dos 2 botões da montagem. Assim, na condição para o botão fixar, sempre que este for premido, irá correr um conjunto de outras condições que irão alterar os valores máximos e mínimos relativos a cada eixo. Isto irá fazer com que o valor intermédio dos servomotores seja alterado, fixando exatamente no ponto onde o eixo deste se encontra, podendo assim alterar não a amplitude total do servomotor, mas sim a amplitude parcial, podendo movimentar-se, por exemplo, 120 graus para a esquerda e apenas 60 graus para a direita. Para isto, utilizamos 2 cálculos. Um quando os valores de leitura do sinal analógico vindo do joystick é maior que 511, alterando assim o valor máximo. E outro para os valores inferiores a 511, alterando o valor mínimo. Estas condições serão executadas para cada um dos eixos da nossa montagem, o X e o Y. Já a outra condição para o botão que está integrado no próprio joystick será atribuir novos valores máximos e mínimos relativos aos eixos sempre que este é premido, voltando assim a colocar os servomotores na posição de descanso central. Por fim, vêm as funções de controle dos servocomandos, sendo para isso utilizada a função map. Esta função permite mapear 2 intervalos de valores, ou seja, relacionar um intervalo de 0 a 1023, definido através da leitura dos pinos de sinal analógico, e a amplitude de movimento dos servomotores, que neste caso é de 0 a 180 graus, tendo de existir uma função destas para cada um dos eixos. Bem, terminamos. Vamos agora verificar os erros do código e de seguida enviá-lo para o Arduino.
Já agora, não se esqueçam de subscrever o canal e ativem as notificações para saberem quando são partilhados novos vídeos. Deixem os vossos comentários e procurem-nos no Facebook, no Twitter e agora no Instagram, onde podem colocar as vossas dúvidas ou dar ideias para novos tutoriais. Procurem-nos e sigam-nos também através do site Instructables, onde colocamos todos os nossos tutoriais e projetos, podendo segui-los passo a passo e construí-los também. Vamos então testar a montagem e o seu respectivo código. Após terminar o carregamento do código, os servomotores ficarão na sua posição intermédia. Agora, se movimentarmos o joystick todo para a direita, o servomotor relativo ao eixo do Y irá também movimentar-se, neste caso cerca de 90 graus para a direita. No entanto, se colocar o joystick na posição inversa, ou seja, todo para a esquerda, o mesmo servomotor irá movimentar-se no sentido oposto, neste caso será cerca de 180 graus para a esquerda. Para controlar apenas o motor relativo ao eixo do X, voltamos a colocar o joystick na posição de descanso e colocamos novamente o joystick todo para a frente, respondendo assim prontamente o servomotor, movimentando-se todo para a esquerda, ou seja, cerca de 90 graus. Depois, colocando o joystick no sentido oposto, este também se movimentará em concordância, mas rodando 180 graus para a direita. Agora, para fixar o servomotor nesta mesma posição, basta pressionar então este botão, podendo de seguida movimentar o joystick novamente para a posição de repouso. Mas agora o servomotor manterá o eixo na mesma posição. Isto é válido para ambos os servomotores. Para desfazer este passo, apenas é necessário pressionar o joystick, acionando assim o seu push button, voltando a recentrar ambos os servomotores no seu ponto intermédio. Bem, espero que estejam a gostar dos nossos tutoriais e que sejam úteis para os vossos projetos. E já agora, não se esqueçam de fazer like, pois ajuda muito o nosso canal a crescer. E lembrem-se que podem ver mais pormenorizadamente este e outros tutoriais no site Instructables, como também alguns dos nossos projetos. Não percam o próximo vídeo, onde iremos mostrar-vos um tutorial sobre o Arduino Micro e a sua funcionalidade de interagir como um periférico para o nosso PC, podendo assim criar um gamepad, ou joystick, ou até mesmo outro tipo de controles personalizados para os nossos jogos de PC. Um abraço aqui do Taz para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!